Vídeo do Cancún, parte 1. Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai gravar um vídeo muito especial, muito pedido por 3 pessoas lá no Instagram. Então a gente resolveu vir aqui gravar, que é tudo sobre a nossa viagem pra Cancún. Talvez você esteja pensando, caramba, que novidade, né? Viagem pra Cancún. Mas pra gente é a nossa primeira viagem internacional e a gente decidiu ir pra Cancún, para o México. Como muitas pessoas que nos seguem também têm a mesma realidade que a gente vai comentar para que vocês entendam que não é impossível viajar pra Cancún, dependendo do seu estilo de vida, enfim, do seu custo. E a gente vai passar aqui pra vocês valores, pra vocês entenderem melhor, se planejarem bem, pra poder fazer também essa viagem incrível. Cancún é um lugar maravilhoso. Eu vou tentar deixar fotos pra vocês verem, mas vocês podem ver também lá no meu Instagram, @melina.mulher, vou deixar aqui também. Bom, gente, primeira coisa que a gente vai comentar é sobre o que é necessário pra entrar no México, porque cada país tem a sua burocracia. Então, você precisa saber o que é necessário pra entrar no país. O México já teve algumas alterações, então quando a gente começou a pesquisar era de um jeito, depois mudou, agora parece que mudou de novo. Eu vou passar pra vocês a informação de quando a gente foi. Hoje, se você for, ou quando você ver esse vídeo, porque pode ser que você veja esse vídeo daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, a documentação esteja completamente diferente. Então todos os dados que a gente vai passar são dados atuais de quando a gente foi pra Cancún. Primeiramente, assim, você precisa do passaporte, é indispensável o passaporte e também o visto. Mas calma aí, que tem uma solução, tá, gente? Porque o visto é uma coisa que deixa a gente bem nervoso, né? Porque nossa luta inicial foi pra tirar o visto americano, porque inicialmente nós iríamos pros Estados Unidos, visto que não teríamos dinheiro para ir. O budget não deu, gente. Aí a gente falou, vamos pro México. Descobrimos que o visto americano, se você tem, ele também serve pra você entrar no México. Então você não precisa fazer o seu visto mexicano se você tem o visto americano. E se você, por acaso, pretende ir para os Estados Unidos um dia, eu recomendo que você procure tirar o visto americano logo. E aí você usa o mesmo visto para ir para o México também. Uma burocracia só, né, gente? Você já fica com seu visto americano bem bonitinho e aí você consegue ir pro México. Eu imagino que como a gente não tem o visto mexicano, eu não tenho propriedade para falar. Mas eu imagino que seja mais simples do que o americano, que foi um pouco mais complicado. Mas se vocês quiserem, a gente faz um outro vídeo só para falar sobre o visto americano, tá bom? Mais barato que você pesquisar. O mexicano, eu não tenho essa informação sobre o preço, tá? Do visto mexicano. Não sei também como tá hoje, como eu falei pra vocês. Mas basicamente é isso. Precisa do passaporte e do visto americano ou mexicano. Tá aqui o valor que eu coloquei. O valor do visto mexicano de $53 atualmente. Mais barato. O americano aumentou pra quase $200. Então às vezes compensa mais você também tentar tirar o visto mexicano. Próximo tópico que é muito importante também, muita gente tem dificuldade, curiosidade de saber sobre a comunicação, como você se comunica no país, né? O México, gente, é um país grande, com várias cidades e, como eu falei pra vocês, o que a gente viveu foi um recorte, então a gente ficou num resort de 5 estrelas que tem todos os funcionários falam inglês. No passeio que a gente fez, nos lugares que a gente foi, todo mundo falava inglês também, tá? Mas a língua nativa é o espanhol. Então, se você for falar com pessoas que moram lá, se você ficar num lugar mais afastado, se você ir para outras cidades do México, provavelmente você vai encontrar pessoas que não falam o inglês, tá? Mas espanhol, obviamente, todo mundo fala com seus sotaques e tudo mais, mas todo mundo vai falar espanhol. Se você sabe espanhol, 10 de 10. Gente, é o seguinte, se você acha que fala espanhol, você não fala. Deixa eu já te adiantar, tá? Porque o meu nível de espanhol é, como que diz, intermediário, e eu achava que eu tava arrasando, e é muito difícil, na real, assim, no dia a dia ali, sabe? É muito difícil se comunicar. Mas eu me comuniquei no espanhol, apesar deles sempre, a primeira língua que eles falam no hotel, né, que a gente tava era o inglês, eu sempre respondi espanhol, porque o inglês a gente não tem ainda. Então pra gente foi um pouco mais difícil nesse sentido. Talvez se a gente tivesse inglês, nosso inglês ia ser como o deles, porque eles são estrangeiros, né? Estrangeiros não, como que diz? Eles não, o inglês não é a língua nativa deles, então o inglês deles também não é um inglês nativo, né? Então talvez a gente se comunicaria melhor em inglês se a gente soubesse do espanhol como
como é espanhol raiz, né, do México ali, é um pouco mais complicado de se comunicar, mas, gente, tranquilo, dá pra entender, dá pra se esforçar. Se você não sabe, não sei espanhol, não sei inglês, fala português normal, não tenta falar portunhol, que é mais difícil deles entenderem. Se você falar português, eles vão entender que você é brasileiro, eles vão fazer um esforço pra entender o que você tá falando, eles vão entender melhor do que se você falar portunhol. Às vezes sai uma palavra que nem existe e aí você fica enrolado. É melhor falar português mesmo, normal, assume aí o idioma e fala. Você não vai ficar sem ser entendido, eles fazem um esforço pra entender, tá? Portunhol funcionou, hein? O seu portunhol? Portunhol funcionou pra caramba. Não, gente. Entenderam? Ele tá mentindo. A moeda local é o peso mexicano. Se caso vocês... O peso em si, ele tem vários tipos de peso de cada país, né? E o peso lá é o peso mexicano. Então vale conferir quanto é o peso atual do país, tá? Então não adianta só pesquisar, quanto é o peso? Não, porque tem vários tipos de peso. Então lá o peso é mexicano, mas eles também aceitam muito dólar. Então você consegue pagar as coisas em dólar também. Não sei... É mais vantajoso. É mais vantajoso. Isso aí, é pra isso que o David tá no vídeo, gente. Você pode pensar assim, por que o David tá no vídeo se o David não está falando? Gente, ele não é tão, né? Ele não gosta tanto de falar, mas negócio de conta, essas coisas, de dinheiro, ele gosta. É o assunto dele e não é o meu, como vocês podem perceber, então por isso que ele tá aqui no vídeo. Então, segundo o David, melhor pagar em dólar. Em Cancún, sim. Na cidade do México, não. O dólar não é vantajoso fora de Cancún. Em Cancún, sim. O dólar vale mais. A cotação do dólar é melhor, né? Ele é mais bem aceito porque a gente viu, né? Muito turista americano, europeu. O dólar acaba sendo mais valorizado ali em Cancún do que o próprio peso. Justamente, porque é uma observação também sobre Cancún, gente. A gente foi pro México achando que a gente ia encontrar mexicano. A gente não encontrou, a gente encontrou pessoas de outros países. Indianos, japoneses, chineses, australianos, americanos. Essa galera. Tá todo mundo falando inglês, tá? Difícil escutar falando espanhol. Eu vou deixar uma dica extra pra vocês, que é o seguinte. 2 aplicativos. Primeiro, Duolingo. Essencial, gente. Duolingo você começa a praticar antes, tá? Da viagem, óbvio, né? Você vai comprar, não vai comprar viagem em cima da hora. Você vai praticando no Duolingo, dá pra você desenrolar um oi, tudo bem. Olá, como estás? A calculadora, que é um conversor. Você pesquisa aqui, ó, ele aparece conversor de moedas câmbio, é o nome do aplicativo que eu usei. É um aplicativo pra você colocar, é como se fosse um tradutor de moedas. Falando aí na linguagem, falando na linguagem de humanas, é como se fosse um tradutor de moedas. Você coloca a bandeirinha do seu país, coloca o valor do real e ele traduz ali faz o câmbio, né? Pra moeda que você quer. Então você seleciona lá, coloca o valor e ele já faz essa conversão. Isso é muito importante, muito legal também pra você saber, ter noção do quanto você tá gastando, do quanto custa, por exemplo, eu vi um chapéu lá e eu queria. E aí você consegue colocar lá na calculadora e ver, tipo, quanto que é aquele valor, sabe? Pra você não sair como lesado também. Pra você ver o troco que você vai receber. Então é importante. É uma aproximada, tá? E a calculadora ela vai fazer com base na moeda, mas tem imposto, tem cotação do dia, isso muda um pouquinho. Ali você tem uma prévia, né? Não é o valor real. Esse valor pode ser mais ou pode ser menos. É mais pra você ter uma noção que, como você falou, né? Não tô sendo enganado, o troco é isso aqui mesmo, não é? Tipo, tô pagando R$1.000 no chapéu, que absurdo. Então pra você ter uma ideia do que você tá pagando, né? Eu acho que não vai acontecer. Acho que no México é mais fácil porque o peso, ele é muito próximo do real, né? A gente viu que ele dá mais ou menos uns 35 centavos. É uma moeda que vale um pouco menos do real. É diferente de Colômbia, que tipo, pesa milhões de pesos, né? Isso dá tipo, isso, gente, numa cabeça calculadora. Numa cabeça humanas, é muito complicado porque o peso, ele é muito dinheiro. Não sei se vocês entendem o que eu tô falando. O valor pode ser parecido, mas quando você vê lá o negócio, 1.000 pesos, você fala, gente, 1.000 pesos? Entendeu? Dá um bug na cabeça, assusta. Você fala, gente, 1.000 pesos, mas é muito dinheiro. Você pensa, entendeu? Mas aí quando você faz a conversão, o valor é muito parecido, mas os dígitos ali, é tudo, sabe, quebradinho ali. Enfim, é complicado. Mas se você tem uma cabeça calculadora muito inteligente, você é como que chama? De exatas, então você vai se dar bem nisso. Mas a dica da calculadora é muito boa. Sim. Agora vamos ao que vocês mais vão querer saber. Mas antes, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e comenta aí qual a sua dúvida, tá bom? Pode comentar, espera o vídeo acabar e você comenta, nossa, eu queria saber isso. Vocês não falaram no vídeo, gente, a gente se esforçou pra fazer um roteiro com todas as informações, mas óbvio que não tem como falar tudo, então provavelmente a gente esqueceu alguma informação. Aí vocês podem comentar que a gente vai responder com toda certeza, tá? E antes de falar disso também, uma observação rapidamente pra falar sobre
a comida. Como a gente falou, a gente ficou em Cancún. Cancún é um lugar turístico. Então você não vê muita comida típica ali mexicana. Então fica tranquilo. Só não coma nenhum molho que eles falaram pra você assim. Ai, isso é... Como que eles chamam? Que eles servem salsa. Quando eles vêm com um potinho assim, ai, olha, salsa, aqui tem salsa. Não come se você não gosta de pimenta. Mesmo que você goste, não faça como eu. Pega um tiquinhozinho, coloca na boca, sente o negócio. Depois você vai comendo mais. Agora, o que vocês realmente querem saber nesse vídeo? Quanto a gente pagou na viagem? Qual o valor do empréstimo que a gente fez? Quem foi o dono que emprestou dinheiro? Qual brincadeira, a conta que não gente. Vai ser paga? Chega de piada, hein? Pra começar, gente, é tudo uma brincadeira. A gente não fez empréstimo, tá? O total da nossa viagem seria 17.302,03 centavos em real. Com desconto, a gente pagou 12.853,11 reais. Esse valor é o pacote do voo, da hospedagem e o transfer. O transfer, inclusive, gente, muito bom. A gente vai falar sobre os serviços também. A companhia aérea que a gente foi a Aeroméxico. O hotel que a gente foi o Paradisos, no México, Cancún. E o transfer, eu não vou lembrar o nome, mas a gente tenta ver e colocar na edição. A gente vai olhar, gente, porque o carro que a gente pegou era muito massa. A gente ficou se achando... Gente, eu juro, eu fiquei me sentindo a Demi Lovato. Suburbano. Gente, um carro que nem tem no Brasil. Unidos, Enfim, quando ele falou assim, é aquele carro ali, não sei o que, eu olhei assim e falei, o quê? Eu achei que a gente ia numa van, assim, normal, sabe? Essas vans de transfer. Enfim, a gente ficou se achando. Eu fiquei me achando, porque eu não vou mentir pra vocês. Então, assim, foi um serviço legal, os caras dirigiram direitinho, foram educados ali, tudo certinho. Então, vale a pena a indicação, a gente vai deixar aí a indicação pra vocês. Sim, já estávamos esperando no aeroporto. Exatamente, pontuais. Pra ir embora também, né? Chegaram no horário certinho. Então, esse valor, 12.853,11 centavos, foi esse pacote. Voo, hotel e transfer. Aí, gente, como tudo na vida, se tem taxas, né? Cancún é um lugar que tem taxas. Eu sei que vocês podem falar, que chato, tem taxa, não sei o que, não sei o que. Mas assim, gente, pra contextualizar, lugares turísticos que tem muito contato com a natureza, que eles têm a preservação, que recebem muito turista, assim como aqui no Brasil tem Fernando de Noronha, que as taxas são bem mais altas, no México também tem Cancún, que também você paga uma taxa. E vários outros lugares do mundo, que eu não vou citar aqui, mas vários lugares também se cobram taxas de turismo e tudo mais. Vou falar aqui pra vocês algumas taxas. Você quer fazer algum comentário? A gente vê que as taxas, assim, não sei como funciona em outros lugares, mas no México parece funcionar muito bem. Praias são muito limpas, de tempo em tempo passava a polícia na praia mesmo, pessoal, né? Sim, então, muito isso é uma observação seguro, né? Que eu também não sei se tem a ver com o hotel que a gente tava. É uma coisa que a gente não sabe. Porque o hotel também recebe uma taxa, você paga uma taxa pro hotel. Então eu não sei se o hotel é responsável por repassar também esse tipo de dinheiro pra... Enfim, né, gente? Aí depende... Eu não sei. A experiência que a gente teve foi essa. A praia limpíssima, nada de sujeira, nada de bagunça, baderna, nada. A polícia passando toda hora passando um carro de polícia. Então, não sei se é bom ou ruim, né? Então, a gente pagou R$31,80 em dólar por taxa de visitação em Cancún, que seriam $15,90 por pessoa. Esse é o Visitax. Essa taxa você pode pagar antes ou depois. Você tem que pagar ela antes de sair do aeroporto. Antes de você embarcar no seu voo, você tem que estar com ela paga. A gente pagou 363,10 em peso mexicano. Essa é uma taxa de preservação ambiental. Você paga por diária do quarto. Isso. Como a gente ficou 5 dias, deu esse valor de 363,10 pesos mexicanos no total de taxa que a gente pagou no hotel. A gente já pagou antes, tá? Você paga antes, assim, dentro do tempo que você vai ficar. Agora vamos falar um pouquinho, rapidinho, brevemente, sobre a Isla das Mujeres, que foi o passeio que a gente fez. Uma ilha muito bonita mesmo. Então, foi um passeio que a gente fez, foi esse único passeio. Foi muito legal, muito divertido. A gente foi até o ponto de encontro do passeio de ônibus. Também é uma coisa que funciona muito legal no Cancún ali. O ônibus, assim, não tem a estrutura que tem aqui, tá, gente? É um ônibus, assim, básico do básico. Um ônibus simples. Mas ele é $1 por pessoa, que dá em... 12 pesos. Isso, 12 pesos.
cada R$5. passagem. É, A mas gente gastou 48 pesos na ida e na volta, que foram 2 passagens pra ir e 2 passagens pra voltar. Isso ônibus normal, tá, gente? Transporte público mesmo. Sim, a gente comprou o passeio pelo Decolar e foi 456,81 pra nós dois. O passeio inclui o barco, tem open bar durante a ida e a volta. Tem mergulho com snorkel. Mergulho, que o David fez, eu não fiz porque precisava saber nadar. E assim, gente, a gata não sabe nadar, infelizmente. Mas a gente vai mudar isso. Tem um tempo livre na ilha das mulheres, né? Então você pode conhecer a ilha, você pode fazer o que você quiser, ficar na praia. É uma ilha bem grande, né? A gente ficou surpreso, que a gente achou que era uma ilhazinha. É porque o que a gente tem na cabeça de ilha é sempre uma ilha pequena, pelos passeios que a gente já foi no Brasil. Mas a ilha lá era bem grande, Tem muita coisa. Eles falaram, somos uma ilha pequena. E a gente, tipo... Nossa, essa é pequena. Aí depois desse tempo livre, na ilha a gente tem um lugar que foi o almoço, né? Isso, esse valor também tá incluso o almoço. O almoço, gente, bem pobrinho. Não vou mentir pra vocês, não. Uma coisa assim, vergonhosa. Mas a gente comeu o que tinha, né? Sim. Enfim. Bebidas também estavam inclusas nesse outro lugar. Esse valor já estava incluso a alimentação, o open bar, e a viagem do barco, mergulho e tudo mais. Sim. A gente achou que valeu a pena, viu? Em relação a, tipo, outros passeios que a gente já fez aqui no Brasil, que a gente nunca fez um open bar, tá? De barco. Sim. A gente já fez passeios, tipo, de 70 a 100 reais em barco, só pelo transporte do barco. Só o barco. Aí almoço Exato. parte. Na Bahia a gente pagou uma paulada no almoço, cara. Mas é um almoço muito gostoso, nem se compara. Sim. Aí também tem imposto na Isla Mujeres, tá, gente? É um imposto aduaneiro ou... esqueci o outro nome. Mas enfim, um imposto aduaneiro de $30. Que fica 15 por pessoa. Isso é um imposto marítimo, tá? Isso. Que garante que os barcos poluentes lá, depois tem a restauração do mar, Enfim, os barcos, eles precisam pagar pra circular ali. E aí, se os barcos pagam, a gente paga, né? Exatamente. Isso Então, não tá incluso na Decolar e tá bem descrito. Exatamente. Já fica uma observação ali que você vai ter que pagar essa taxa. Quando a gente chega na ilha, tem uma coisa surpresa, um elemento surpresa que a gente não sabia. Pra você conhecer a ilha e turistar lá, você pode só esperar o barco voltar e ficar parado lá, ou você pode turistar. Óbvio que a gente quis turistar, né? Óbvio. Pô, também outro país, numa ilha. E aí você tinha a opção de alugar carro de golfe, e a gente não quis, porque a gente não conhecia a ilha, poderia se perder e tudo mais, e não... Perdeu o barco. Aí aí é outra coisa, né? Outra dor de cabeça. Outra dor de cabeça. E tinha a opção de táxi também. O bom do táxi é que tem um motorista que vai explicando pra você as coisas, ele já sabe o caminho que tem que fazer. Sim. Todo o percurso que tem que fazer. Ele é como se fosse... táxi, mas é um guia, né? É, como se fosse um guia turístico. Faz papel de guia. Ele conhece a cidade, mora ali e tudo. Então a gente pagou pelo táxi... Foi $70. Isso. Só que a gente dividiu com um casal do Peru, né? Isso. Tava lá, o táxi cabe 4 pessoas. É um carro normal. Aí, como no barco tem várias pessoas, né? Geralmente casais. Com famílias, assim, enfim. Mas no nosso caso, tava só eu e o David. E aí eles estavam em casal também. Aí eles perguntaram pra gente se a gente não queria dividir. A gente falou, o quê? Óbvio. Nós vamos pro mesmo lugar. Depois vamos voltar pro mesmo lugar. Por que não dividir? Sim, aí a gente dividiu. Foi legal também que a gente conheceu, um casal de outro país também, né? Sim, eles eram muito tranquilos. Muito tranquilos, muito legais, assim. E a gente dividiu, ficou $35 por casal. Então a gente pagou 35, eles pagaram 35 e tudo certo. Aí esse valor é o valor que a gente pagou ali pra conhecer tudo da ilha, parar na praia e tudo mais, tirar foto. Mais ou menos 1h30, 2 horas. Por aí. Foi bastante tempo, foi bastante tempo. A gente parou num barzinho assim, bem típico, assim, com umas tequila doida lá e... Enfim, gente, legal. Bem legal. Vou tentar deixar a foto pra vocês sentirem aí um pouquinho. Sabe uma coisa que a gente esqueceu? Pode falar. Como você se comunica em Cancún. O meu celular tem um plano que é o da Vivo. É o Vivo Travel, então ele já tá habilitado. Eu tenho um pacote, acho que é de 1 GB de internet por dia. Não é muito, mas a gente quase não usou eu quase não usei celular. Então pra mim atendeu super bem. É um plano que já tá, é um pacote que já tá incluso no meu plano. Você pode pagar a parte, se precisar de mais, você pode contratar. No caso da Lu, o da Lu não tem isso. O da Lu tava com o da Calar. Então a gente contratou um chip de uma empresa específica. Eu preciso pegar os dados da empresa que agora eu esqueci o nome. A gente pode colocar na edição. A gente coloca, mas foi mais ou menos uns R$200 que a gente pagou. Aí você tinha internet ilimitada, tinha ligações também, mas... É um custo, mas vale a pena, né, gente? Porque vale a pena. Eu fiquei com internet
boa em todos os lugares que eu fui. Sim. Até na ilha tinha internet. Então, era uma internet que não deixou a gente na mão. Você vai ficar no hotel, tem Wi-Fi. No hotel inteiro tem Wi-Fi. Mas no nosso caso, a gente saiu de ônibus. A gente não tem ideia de onde a gente tava, pra onde a gente tava indo, como a gente tinha que ir, né? E a internet, a gente foi olhando no mapa, tipo, tem que descer salvou. Ali. Exatamente. Se você vai A acompanhando... gente realmente não teria como saber se locomover se não tivesse internet pra gente ficar olhando ali o mapa. Então é muito importante pensar nisso também. Fora a parte de cartão, banco, porque o que acontece? A gente levou dinheiro, mas não foi todo o dinheiro que a gente usou. A gente tava com conta internacional, eu fiz transferência da minha conta pra lá, pra outra conta, se eu não tem internet, não consigo fazer, né? Então é uma coisa que também, principalmente na ilha, dentro do hotel, beleza, você tá no Wi-Fi, no Wi-Fi você faz tudo, mas na hora que você saiu do hotel, você não tem Wi-Fi, aí como que você faz, né? Ou numa emergência, né? Tipo, eu acho que é importante pelo menos tá em dois, pelo menos um ter um celular com internet ali, né? Se você tá em 2 pessoas, você não precisa contratar 2, pode contratar um e aí vocês dividem. Mas como o David, ele já tinha o pacote dele, a gente não sabia, né? Vai que dá algum problema, a gente acabou comprando pra que eu pudesse usar também. E também porque você acaba postando, então 1 giga eu sei que seria pouco pro seu uso. Aí eu falei, melhor contratar um ilimitado. Sim, eu não fiquei usando muito, tipo, pra ver Instagram, pra ver coisas, porque a gente não tem tempo, né? A gente fica muito ocupada, mas pra postar, né? Eu tava postando tudo nos stories e tal, então acaba gastando muita internet. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês, tenha motivado vocês. Planejem a viagem, vai dar certo. Fala pra gente, hein, Clara? Pelo amor de Deus, se esse vídeo aqui te ajudou, te motivou a ir pro México ou pra qualquer outro país, marca a gente, pelo amor de Deus. A gente precisa saber, tá bom? Se esse vídeo te ajudou. Beijos. Tchau.